abençoe você nesta noite. E deixa eu começar a falar algo ao teu coração. Hoje, você ao entrar aqui, você estourou uma bexiga ali, sim ou não? E aquela bexiga ali, ela tem várias frases ali: angústia, depressão, medo, ansiedade. E nós, irmão, muitas das vezes não alcançamos as vitórias que Deus tem para nós, porque nós não sabemos controlar as nossas emoções. As suas emoções estão interligadas com as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. E por muitas vezes, essas palavras que você estourou ali, você pode estar preso a isso. E isso vem minando a tua fé e vem minando a promessa que Deus tem para a tua vida. Então eu vou dar um exemplo para você. Foi dito assim para você ao entrar: olhe para as bexigas e escolha algo que você talvez esteja passando. Então você de repente, você foi lá na palavra medo, estourou a bexiga. De repente você foi ali na palavra angústia e estourou a bexiga. E essa emoção tem tomado conta de você, tem tirado você dos eixos, e muitas das vezes aquilo que Deus preparou você não consegue alcançar, porque as suas emoções estão controlando o seu ser. Já não é mais a fé, a sua emoção controla o teu corpo, a tua mente, e você às vezes coloca os pés pelas mãos e acaba não alcançando. Está tantos anos na igreja e não alcança a palavra e as bênçãos que Deus tem para você. Amém, irmão? Amém. Então, está todo mundo comigo aqui? Amém. Amém? Amém? Então, a mensagem de hoje é mais ou menos assim, ó: não deixe suas emoções roubarem a sua promessa. E nós vamos ter um texto aqui que eu vou ler e vou tentar explicar. Então assim, olha, quem não estiver comigo aqui não vai entender a mensagem. Então, ó, desliga a criança aí, desliga o interruptor da criança e de olho na mensagem, porque se você não estiver comigo, você não vai conseguir compreender. O texto é muito complexo e eu vou tentar te mostrar a vida de um homem de Deus que soube controlar as suas emoções, porque sabia da promessa que Deus tinha feito na vida dele. Então, se conecta comigo agora aí, em nome de Jesus. A missionária aí. Vamos lá, irmão. 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso de número 7. 1 Samuel, né? Capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 7. E nós vamos se conectar agora, irmão, na palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, 1 minuto, pastor. Então tá bom. Glória a Deus. Espero que Deus possa falar comigo e com você nesta noite. Amém? Diz assim o texto: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a um dos currais de ovelha, no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia
do qual o Senhor te diz: eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa contra o meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém, irmãos? Amém. Por isso que eu falei, se você não se conectar comigo, você não entende a mensagem de hoje. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem tranquila, para que todos nós possamos entender o que Deus tem para nós hoje. Irmão, em geral, eu estava falando para vocês aqui, em geral, a ansiedade, a depressão, o medo, a falta de fé, elas atrapalham muitas das vezes nós alcançarmos uma promessa de Deus. Muitas das vezes. E a gente precisa entender que para a gente receber essa mensagem, essa promessa, e todos nós aqui temos pelo menos uma promessa de Deus na nossa vida. Todos. E para nós recebermos essa promessa de Deus na nossa vida, nós precisamos estar muito bem conectados com Ele. Esta é a chave da nossa vitória. É a chave de vencer esses medos, de vencer essa bexiga que você estourou, que representa o sentimento, a emoção que você sente. E na verdade, nós precisamos entender o seguinte: que nós estamos aprisionados no passado, no presente e no futuro. Todos nós temos isso, irmão. Nós temos um passado que muitas das vezes não foi muito bacana, e dependendo a estação que a minha emoção se encontra, vou tentar explicar melhor. Dependendo se o meu emocional está ligado no meu passado ou no meu futuro, eu vou desencadear certas coisas na vida. Por exemplo, se as minhas, e isso é bacana, porque se as minhas emoções estão linkadas, estão alicerçadas no meu passado, eu vou desenvolver algo que todos nós aqui conhecemos no século 21, que é uma depressão. E a depressão, você sabe muito bem, que é uma doença emocional, que ela faz você carregar um fardo que muitas das vezes, irmão, não é seu. É que você está preso no passado. O passado te atormenta. É como se você estivesse preso numa cadeia de portas abertas. É uma dor, é uma angústia insuportável. Esta é quando a minha vida, muitas das vezes, está e as minhas emoções estão conectadas no meu passado. Quando a minha vida está conectada no meu futuro, vem algo que eu sofro, né? Ansiedade. A minha mente não consegue parar de trabalhar. Eu não consigo parar de pensar no futuro. Eu fico pensando a todo momento o que vai acontecer, se vai chegar, se eu vou alcançar, se vai gerar. E eu não paro com isso. Eu estou muitas das vezes movido pela emoção. E essa emoção não deixa eu alcançar aquilo que Deus já me prometeu. Irmão, e é muito bom eu e você saber disso, que o meu passado, se eu estiver acorrentado nele, ele me gera uma depressão, e o meu futuro, se eu estiver acorrentado nele, ele me gera uma ansiedade. É bom saber por quê? Porque a partir de agora, se você está sofrendo por um desses traumas, você sabe aonde buscar a solução. Se a sua mente está no passado, ou se a sua mente está no futuro. E eu vou te dar uma dica.
Se o teu problema está no passado, o perdão resolve tudo, irmão. O perdão resolve tudo. Perdoe. Tira essa pessoa da sua mente. Tira essa pessoa do seu coração. Por favor. Tira isso. Perdoe. Mas não fui eu que fiz. Perdoe. E você será livre dessa dor. Se o seu problema está no futuro e você sofre de ansiedade, sugestão: entregue o futuro nas mãos de Deus e acredite na tua promessa. É isso, irmão. Não importa o que você esteja passando, não importa o que está acontecendo, o meu futuro a Deus pertence. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que gerou este trauma, eu não sei porque pesa tanto neste futuro, mas o futuro a Ele pertence. Mantenha calma, se sinta confiante, acredite na providência de Deus, acredite na palavra que Deus tem ministrado neste altar, acredite que Deus está com você por onde você andar, e você vai ver que muita coisa vai mudar. Irmão, nós acabamos de ler aqui um texto que vai falar de um grande homem de Deus, Davi. Mas eu acabei de dizer, um grande homem. E como homem, Davi falhou. Davi pecou, mas se arrependeu. E agora, Davi, ele está olhando para a sua vida e está escondido numa caverna. Irmão, isso aqui é algo de Deus mesmo. E a gente começa a perceber que Davi, mesmo com seus defeitos, ele vai lhe mostrar aqui agora, irmão, que Deus tinha promessa na vida dele e que ele não ia permitir que as suas emoções roubassem o que Deus preparou para ele. E está nesse texto que a gente leu, por incrível que pareça. Então a gente começa a olhar. Eu vou relembrar você o que está acontecendo aqui. Um dia, irmão, Deus chama o profeta Samuel. E Deus fala para Samuel assim: ó, vai ali e você vai ungir Saul, o rei de Israel. Irmão, se conecta comigo agora, hein? Você vai ungir Saul como rei de Israel. O que acontece? O Saul acaba se desviando do Senhor. O Saul não se arrepende dos seus pecados, ao ponto de o próprio Deus falar para Samuel assim: olha, Samuel, até quando você vai proteger Saul? Porque o meu espírito não habita mais nele. Vá, porém, na casa do Jessé, e lá tem um menino, e você vai ungí-lo como novo rei de Israel. Olha só. Aí, o mesmo profeta que ungiu Saul vai ungir a Davi, o rei de Israel. Oh, irmão, olha que história, hein? Olha que história. Agora o que acontece? A Bíblia diz que quando Samuel verte o azeite sobre Davi, o Espírito Santo toma Davi. Davi agora está repleto do poder de Deus, ao ponto de Samuel voltar para casa. Davi vai cuidar da ovelha do pai, e a Bíblia vai dizer que vem o leão, ele mata o leão, vem o urso, ele mata o urso. Por quê? Porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Só que um pouco mais para frente agora vai acontecer uma outra batalha. Existe um gigante. Vocês lembram disso? E quem é o rei de Israel? Hã? Fala alto, irmão. Saul. Saul está à frente da batalha e tem um gigante do outro lado dizendo assim: cadê o povo de Israel? E Davi vai levar uma comida para os seus irmãos. E quando Davi viu aquilo, aquele gigante, ele olhou naquele gigante a possibilidade da vitória. Entendeu? Quando ele olhou para um gigante, ele falou: aí está a minha vitória, aí está a mudança de vida. E aí a Bíblia diz que Davi vai lá, mata o filisteu Golias,
E o exército de Israel vai e mata todo mundo e está todo mundo feliz. Mas tinha um problema, irmão. Tinha um homem chamado Saul. Agora, irmão, pare e pense comigo. Você é o rei. Um dos homens destrói aquilo que está machucando o seu reinado. E ele agora precisa ser o quê? Tratado como um herói. Guarda ele do seu lado. Presta atenção agora. Mas Saul está agora dominado pelas emoções. O Espírito Santo já não habita mais no Saul. A emoção toma conta. E o Saul agora, ele olha para Davi, e a Bíblia vai dizer assim, que Jonathan, o filho de Saul, coloca Davi agora como o principal governante do exército. E tudo que o Davi faz, o Davi começa a progredir. Aí o Saul tem uma ideia. Chama o Davi e fala para o Davi assim: olha, irmão, olha que coisa. Ô Davi, se você matar 100 filisteus, você vai casar com a minha filha Mical. Por quê? Porque o Saul tinha certeza que o Davi seria morto. Mas o Davi vai lá e mata os 100 homens. Por quê? Porque havia o Espírito de Deus sobre aquele homem. Ele mata os 100 homens e acaba casando com a Mical. Irmão, o Saul ficou furioso. Um homem dominado pela emoção, ele não consegue ver o outro prosperar. Um homem dominado por as suas emoções, ele não suporta alguém passar à sua frente. Alguém dominado pelas emoções, ele acha que tudo está errado. Alguém dominado pelas emoções, ele não vai complementar aquilo que Deus tinha colocado para ele como vitória. Você está entendendo? E eu estou falando de mim e de você também. Nós muitas das vezes perdemos grandes oportunidades porque não sabemos esperar a promessa e somos levados pela emoção. A emoção acaba dominando o meu ser, dominando o seu ser, e nós esquecemos que um dia Deus falou que ia entregar algo para você. Então nós começamos a ver o que? Sabe aqui? Um homem dominado por uma emoção ruim e um jovem dominado por uma promessa que Deus deu para ele, que ele seria rei. Está entendendo a mensagem, meu irmão? Precisamos começar a cuidar disso. Eu não posso mais, a ira não pode mais me dominar, os ciúmes não pode mais me dominar. Porque não me abraçou, porque não me disse isso, não pode mais me dominar. Eu sou dominado pela promessa que Deus tem na minha vida, por aquilo que um dia Deus me prometeu. E quantos estão, irmão, perdendo a batalha porque as emoções estão dominando você? Quantos, irmão, quantos têm a oportunidade? Deus, irmão, olha, acontece assim, Deus coloca alguém perto de você. Aquela pessoa talvez é a chave da sua vitória. Só que essa pessoa está de olho em você, ela está vendo quem é você, e você, por as suas emoções contrárias à promessa, não entende, e começa a demonstrar coisas que você não deveria demonstrar para ninguém. É rude em palavras, erra ao conversar, expõe pessoas. Por quê? Porque quem controla você não é mais o Espírito, é as emoções que estão dominando sobre a sua mente. Sai falando bobeira para qualquer um, irmão. Pergunta da igreja, né? Pergunta do irmão. Tira essas emoções que são dominantes da sua vida. Começa a pensar: eu não sou mais movido pelas minhas emoções, eu serei movido pela promessa que Deus tem para a minha vida. Acredite nisso, irmão. Existe uma promessa te esperando e você ainda não alcançou. Por quê? Porque a sua emoção está tirando você de adorar o verdadeiro Deus. Acredite, meu irmão, acredite
E quem é governado pela emoção, sabe? Quem é governado pela emoção não alcança isso. Agora, quem está governado pela promessa, irmão, ele aguenta a tempestade, ele passa pela prova, ele passa pela angústia, ele passa pela dor, ele passa pelo cheiro, pelo choro, mas ele não desiste, e está aqui, está buscando, está glorificando. Por quê? Porque ele não está ligado no que os seus olhos veem, ele está ligado numa promessa que foi dada desde quando ele nasceu. Existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Então, a partir do momento que você verdadeiramente está cheio do Espírito, que você começa a entender quem é Deus na sua vida, e você deixa este Deus dominar o seu ser, irmão, pode falar o que for de você, você está na casa do Senhor, glorificando Ele para todo sempre. Então, entenda bem, irmão, toda vez que você sai da igreja, que você deixa de vir, porque você viu algo, porque aconteceu algo, porque falaram algo, as suas emoções estão te controlando. Você acredita nisso? Você é controlado pela raiva momentânea, mas é controlado. Eu vou deixar de fazer isso, porque o pastor falou isso. Eu vou deixar de fazer aquilo, porque a irmã me deu oportunidade. Eu vou deixar, irmão. Começa a demonstrar os frutos do Espírito. Começa a demonstrar para as pessoas, para os líderes que são, quem você verdadeiramente é e quem domina o seu ser. É as suas emoções ou o Espírito Santo que habita no teu coração? Agora é fácil falar, né? É o Espírito Santo que habita no meu coração. Mas quando eu der um chute, aí é que a realidade acontece. Você está entendendo? Entenda isso que eu vou te dizer. Você nunca é provado, irmão, quando está tudo bom. Vai ser na hora da dor. Deus vai ver quem eu e você é. É neste momento que Deus vai falar: ó, esse aí está entregando a vida nas minhas mãos. É na hora que está tudo escuro, irmão, é que eu estou aqui com o meu joelho dobrado. É na hora que eu já não tenho mais dinheiro, eu falo: a minha vida está na mão do Senhor. É na hora que a saúde está precária, eu estou louvando e glorificando o nome do meu Deus. É na hora que o cliente não vem comprar nada, eu estou ali glorificando o nome, porque as minhas emoções não cuidam de mim. É o Espírito que habita em mim, que me dá força para aguentar um dia mau. É isso, irmão. Irmão, já vi gente passar por coisa aqui nessa igreja e estava aqui orando, estava aqui buscando, estava aqui jejuando, estava vindo na oração sem café da manhã para entregar o propósito na mão de Deus. E Deus falou: oh, filho, porque fosse fiel no pouco, agora eu te coloco no muito. E Deus entregou tudo na mão da pessoa de novo. Deus coloca tudo de novo, irmão. Deus coloca. Agora, o problema é esse. É quando a minha emoção se encontra com a minha realidade. Veja bem o texto. Um homem controlado pelas emoções vai encontrar um homem controlado pela promessa. Agora, irmão, vamos lá. Presta atenção nesse texto, irmão. Irmão, isso aqui é coisa maravilhosa. A gente percebe que a gente começa a ver que Davi, ele tinha problemas com Saul, passado, futuro, passado, presente e futuro. Olha o passado, o que Davi tem de Saul. Olha só, Saul, em determinado momento, pegou uma lança e tacou no Davi para matar o Davi. Saul inventou mentiras sobre Davi. Saul contou calúnias sobre Davi. Saul chamou 3.000 homens para matar Davi. Olha o passado, irmão. O Davi devia ter uma raiva de Saul. Ah, mas o que esse homem quer me matar? Eu vou orar para Deus derramar fogo do céu e matar esse Saul. Ele devia ter muita raiva.
passado de Davi com Saul não era nada fácil. O futuro é a caverna. Eles vão se encontrar. Agora, olha que coisa de louco. Presta atenção agora. Você lembra quando Samuel verteu o azeite na cabeça do Davi? Ele falou o que para Davi? Que Davi seria o quê? Rei. Então, o presente se encontra na caverna e Davi pensa no quê? No futuro. Eu só vou ser rei quando ele morrer. Estou certo ou errado? Para Davi ser rei, Saul tem que não existir mais. Aí o Saul entra na caverna, irmão. Quem está dentro da caverna? Davi, escondidinho. Irmão, que história muito louca, irmão. Você entendeu aqui? O futuro do novo rei depende da morte de Saul. E Saul vai entrar na caverna. E Davi está lá, ó. Aí os homens dizem: Davi do céu, olha quem está entrando. Olha quem está entrando na caverna, o seu inimigo. O seu pior oponente está entrando aqui, Davi. Deus está te entregando. A voz do inimigo, né, irmão? Deus está te entregando na tua mão. Mata ele agora. Aí a Bíblia diz o que? Que o Davi levantou, foi até lá, sem o Saul ver, caverna de escuro, cortou o manto da orla do Saul. Só que o coração de Davi doeu, irmão. O coração de Davi doeu. Agora, irmão, se fosse você, 13 anos alguém falando mal de você, 13 anos uma pessoa levantando calúnia sobre você, 13 anos falando que você não é quem você é, 13 anos te oprimindo, 13 anos querendo matar você, e você tem a oportunidade agora de matar ele. E se você matar ele, você ainda vira rei. Olha, gente, que história, irmão. Aí o Davi, a Bíblia diz o quê? Que o Davi, ele se lembra, irmão, que ele é movido pela promessa de Deus. Ele é movido pela promessa de Deus. Ele para, corta a orla e fala para os seus homens: eu não estenderei a minha mão sobre o ungido do Senhor. A Bíblia diz que ele acalma os homens, ele acalma todo mundo e fala: olha, não vamos tocar neste homem. Por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Irmão, aquilo que você faz de bem demonstra quem você é e demonstra o que te governa. Irmão, guarda essa para todo sempre. O que você faz de bom é o que te governa. Está na tua mão, irmão. Está na tua mão escolher. O Davi tinha toda a sorte de matar o seu pior inimigo, um homem totalmente controlado pelas emoções, mas encontra alguém totalmente controlado pela promessa que Deus tinha feito. Então não tem problema do meu inimigo estar aqui, não tem problema, eu não tocarei nele. O problema meu, a dificuldade que eu estou passando, eu entregarei na mão do Senhor. E Davi vai dizer isso depois: julgue Deus entre mim e você. Eu não vou fazer nada, eu tenho uma promessa me esperando. Com certeza eu serei o novo rei. Então, irmão, a gente percebe aqui que a gente vê muito claro o Espírito Santo agindo na vida do Davi naquele momento. Porque se o Davi fosse qualquer um de nós, irmão, não sei não, hein? Por muito menos nós damos pedrada nos outros. Por muito menos falamos mal de pessoas, estou me incluindo. Ninguém nunca tentou me matar. Eu acho que eu já falei mal de pessoas. Como também já falaram mal de mim, não tem problema nenhum. Por muito menos, irmão, a gente está longe do que o Senhor tinha prometido para nós. E a bênção do Senhor
esperando ser derramada pela nossa vida. E o Senhor mostrando para mim e para você: olha, porque você ainda não recebeu, que eu não estou no controle da sua vida. Você ainda age conforme o seu querer, conforme as suas emoções. Gente do céu, Jesus me ajuda. Irmão, entenda isso hoje. Por isso você entrou ali e furou aquela bexiga. E qual você escolheu? Talvez seja isso que está dominando você. Talvez foi essa bexiga que você estourou hoje. É o que precisa ser arrancado, para que Deus derrame a promessa sobre você. Você olhou ali e falou: olha, é esse aqui, pá, estourou a bexiga. Aí Deus vem com essa palavra, querendo fazer um renovo na sua vida. Irmão, tem gente que vem no culto, vem na igreja. Se amanhã eu perguntar o que foi pregado, não sabe. Não sabe por quê? Ah, é porque eu não tenho memória boa. Não é, você precisa se firmar, você precisa deixar as suas emoções para lá. E no culto se encher da presença de Deus. Deixe Deus falar o teu coração. Sabe, irmão? A gente percebe ali, irmão, que, de novo, vou falar para você, guarda isso. Existem uma promessa de Deus poderosa para a sua vida. Enquanto você não controlar o que domina você, você não receberá. Não receberá. Não adianta clamar, não adianta. Você precisa cuidar do que está te dominando. Está dominando você. Acorda todo dia reclamando. Acorda todo dia, fala alguma coisa ruim. Os sentimentos estão dominando você. Não importa o que você esteja passando, comece a glorificar a Deus. Irmão, eu falei para você, se você não assistiu ainda, assista Paulo ou Apóstolo. Assista o filme. Em determinado momento Paulo está preso. Está preso num calabouço assim, ó. E aqui tem umas grades que dá para ver embaixo. Vem um monte de gente salvar o apóstolo Paulo. Olha que legal, veio salvar. Quando eles chegam na entrada, um mata um, dá paulada na cabeça do outro. Aí chega e fala para Paulo assim: Paulo, você está aí? Aí o Paulo levanta a cabeça: estou. O que vocês vieram fazer aqui? A gente veio salvar você. Deus nos mandou aqui. Aí Paulo olha para ele e fala: Deus te mandou aqui, matando e batendo em outras pessoas? Pode ir embora, que daqui eu não saio. Alguém dominado pelo Espírito Santo sabe que não é a força do homem, mas é a força de Deus que vai trazer a promessa na nossa vida. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo quando Saul ele entra naquela caverna. Eu fico vendo Deus falando no coração de Davi aqui, ó. Davi, olha, presta atenção. Não é você que vai fazer nada contra ele, sou eu. Eu vejo Deus falando: Davi, não é você que vai, irmão, pega aí que é para você, ó. Ei, não é você que vai tirar essa pessoa do trono, sou eu. Aleluia. Aleluia. Davi, olha Deus falando: não é você que vai virar rei, porque Saul precisa morrer. Você vai virar rei, porque eu liberei sobre você uma promessa. Glória a Deus. Ele não precisa nem morrer, você será rei do mesmo jeito. Por quê? Porque você está dominado pela minha promessa. Dentro da caverna, Davi, não é mais você, sou eu que trabalho agora. Irmão, está pegando isso, irmão? Às vezes você está esperando alguém ser demitido para receber a promoção. Às vezes você está esperando aquela pessoa quebrar para você tomar lugar. E Deus está falando: não, não precisa disso. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu tenho uma promessa. Essa pessoa não precisa nem sair do teu caminho. Fique tranquilo, eu vou fazer você alcançar o que eu prometi. Oh, irmão, aleluia. Aleluia. Esse texto é bem difícil para pregar sobre isso hoje.
E eu fiquei 3 dias, falei para o pastor Anjo ontem aqui, estudando essa palavra, pedindo a Deus, Senhor, o que Davi tinha? Por que ele não matou o Saul e acabava com isso? Aí Deus falando no meu coração, porque não é o homem, é eu que trabalho. Eu não posso, Deus não poderia deixar Davi matar, porque senão Davi ia achar que foi ele. Está entendendo? Eu consegui, não, deixe ele ir, ele vai reconhecer, fique tranquilo. Irmão, se pega na promessa, meu irmão. Às vezes você vai sofrer injustiça mesmo. Eu falei para vocês aqui, né, que quando eu fui desligado do meu emprego lá, eu tinha acabado de chegar lá com o atestado médico. Entreguei o atestado e fui demitido. Aí está tudo na mão do Senhor. A minha vida, o meu futuro, a Deus pertence. Não vou esquentar a cabeça. Graças a Deus minhas contas, tudo tranquilo. Está na mão do Senhor. É assim a nossa vida, meu irmão. O seu futuro a Deus pertence. Então confie na promessa que Deus fez. Apenas confie. Apenas confie. Não ore mais, Senhor, entra com aquela causa, destrói que não ore mais assim. Deus está mandando eu dizer para você: não precisa alguém perder para você ganhar. Não precisa alguém sair para você prosperar. Não precisa alguém fechar as portas para que você alcance. E você vai alcançar, porque Deus já lançou a promessa sobre a sua vida. Acredita nisso, irmão? Já tem uma promessa que você vai alcançar. Então não se preocupe mais com ninguém. Seja apenas dominado pela promessa de Deus na sua vida. Aí, irmão, a gente começa a perceber. A Bíblia vai dizer que o Saul, né? Davi poderia ter matado o Saul, mas quando Saul sai da caverna, olha bem, está os dois lá dentro, Davi com 300 homens, podia ter massacrado Saul, mas ele deixa o Saul sair. Depois que o Saul sai, está com a Bíblia aberta aí? Olha o que o Davi vai dizer, verso 8, irmão, neném, verso 8. Olha o que vai dizer, 2 Samuel, capítulo 24, verso 8. Olha o que diz, irmão. Depois também se levantou Davi e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás teu ouvido às palavras desses homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-a eu a orla do teu manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Irmão, olha o Davi ensinando eu e você. Davi está falando: olha, nesta causa é do Senhor, eu não preciso pôr mão. Oh, irmão, se você está comigo aí, você pegou isso aí. Aleluia. Você não precisa botar a mão nessa causa. O Senhor é que vai julgar. O Senhor é que vai separar. O Senhor é que vai resolver para você e para mim. Então, para que deixar essa emoção tá tão aflorada no teu coração? Por quê? Por que ficar desse jeito?
Por que ficar em desespero, correndo atrás daqui e dali, para que Deus possa fazer? Entrega na mão do Senhor, confia no Senhor, e o demais tudo Ele fará. Aleluia, irmão. E aí, irmão, Saul, ele confiando nas emoções, ele entende que Deus era com Davi. Olha o verso 17 até o verso 20. Estou acabando já, irmão. Olha o verso 17. Saul falando agora. E disse Saul a Davi: mais justo és do que eu. Aleluia. Pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensaste com o mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Olha o que ele fala agora no verso 19. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir pelo bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje fizeste comigo. Olha o verso 20 agora, irmão. Saul vai ter que declarar quem é Davi. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o seu reino de Israel há de ser firme na tua mão. Até aí. Irmão, olha o que Deus está falando. Olha o inimigo agora. Você foi melhor do que eu. Eu pelejei tanto contra você. Eu quis tanto o teu mal. Busquei até onde eu não devia para te derrubar. E você me amou. Você me guardou. Deus me colocou na tua mão. E você não fez. E ele fala uma coisa forte, né? Quem é que tem um inimigo e deixa ele ir pelo bom caminho? Aí ele olha para Davi, fala: Davi, eu tenho uma coisa para te falar. Certamente você vai reinar. Ô irmão, pega em nome de Jesus. Certamente você vai alcançar. Certamente Deus vai te visitar. Certamente o teu milagre vai chegar. Se hoje você não mais ser dominado por esta emoção que vem tirando a tua paz, em nome de Jesus. De novo, se o seu problema está lá no passado, vamos perdoar hoje? Perdoa, irmão. Eu sei que é difícil, mas perdoa, mesmo que você não errou. Fala: irmão, vamos fazer a paz aqui, ó. Eu te perdoo. E uma nova vida Deus vai trazer para você. Deus está mandando dizer para você: deixa eu entrar. Deixa eu entrar agora nessa casa aí. Deixa eu entrar. Deixa eu cuidar dessa emoção descontrolada. Deixa eu. Para quê? Para que a minha promessa se cumpra na tua vida. Não faça o que você queria fazer. Não peça mais desse jeito. Deixe, entregue na minha mão. E esta pessoa vai falar: olha, você é muito melhor do que eu. E certamente, olha o que a Bíblia diz: você alcançará o que? O reinado. Você, a promessa que Deus mandou te dizer. Perdoa, meu irmão. O passado, entrega na mão de Deus. Deixe Deus trabalhar aí no teu coração hoje. Deus está mandando dizer para você: deixa eu entrar. Deixe eu trabalhar. Confia em mim de todo o coração. Não brinque mais com o vizinho. Não olhe mais com cara feio, não sei para quem. Para você alcançar o que Deus tem para você, ninguém precisa perder. Ninguém precisa sair do teu caminho. Basta você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai entregar para você. Você acredita nisso? De verdade, irmão. Se for um injusto com você, Deus vai entrar nesta causa.
Acredite, se aconteceu errado contra você e você foi injustiçado, Deus entra com o poder hoje. Acredite, irmão, é hoje. Deus vai entrar. Deixa Ele trabalhar. Essa geração nossa precisa nos ouvir. Para. Não deixe mais essas emoções aí controlar você, não. Peça para Deus: Senhor, me ajuda. Segura na minha mão, Senhor. No dia da angústia, no dia da dor. Senhor, que eu não deseje mal de mais ninguém. Que eu não deseje que essa pessoa vá para os infernos. Mas que o Senhor abençoe ela e abra os meus caminhos. É um momento novo aqui, irmão. Eu estou sentindo aqui de Deus um momento novo nessa igreja. Estou sentindo pessoas falando a verdade dentro do coração. As minhas emoções não podem mais tirar a promessa que Deus tem para a minha vida. Eu não posso mais perder aquilo que Deus colocou no meu ser. Irmão, a gente às vezes no trabalho a gente vê muito disso, né? Pessoas, irmão, que Deus colocou, está preparando, mas qualquer coisa, a emoção dela fala demais, age errado, porque não orou antes, e aquilo que estava para ser entregue foi adiado. Porque Deus não quer o mal de ninguém, Ele quer o bem. Não foi lido aqui? De todo mundo. Esse dia eu passei por um caso, uma pessoa falou para mim que estava querendo se separar do marido. Não é daqui, tá? E aí ela falou assim, eu falei: olha, sabe o que você tem que fazer? Ore. Já se separou, parece. Aí, ore por essa pessoa que você está se separando. E diga assim: Senhor, coloque ele no melhor lugar. Que ele encontre uma pessoa melhor do que eu, Senhor. Trate ele bem por onde ele andar. A sua vida vai mudar. Essa pessoa começou a chorar, porque a oração era todo ao contrário. Eu quero que ele quebre, eu quero que ele, né? Essas palavras mesmo. Ela falou: poxa, é verdade. Não deixe as emoções tomarem conta de você. Esteja aqui, agradeça mais, reclame menos. Eu sei que às vezes passamos por luta, dor, desespero, né? Rapidinho, lembra sábado passado, retrasado, né? Eu estava em casa com a minha mãe, tomando um café da tarde, quando aquela mulher passou mal, e a gente teve que sair correndo para o hospital. Coisas acontecem. Não reclame. Não reclame. Eu não estou falando que você é doido. Ai, muito obrigado, já que eu estou doente. Não estou falando isso. Mas olhe para Deus e fale: Senhor, obrigado, porque ainda o Senhor tem guardado a minha vida. Aí, irmão, você está demonstrando o que está dentro de você. Você está demonstrando que domina você. E as bênçãos do Senhor. Ó, Davi tinha 16 para 17 anos. Teve que esperar mais 13 anos para a promessa se cumprir. Mas ele se manteve firme, olhando para a esperança e para a promessa que Deus colocou no seu coração. Aguarde, tenha paciência. Imagina se o Davi fosse eu, hein? Irmão, não ia ser rei nunca. Eu, desesperado, ansioso como sou, quero que tudo aconteça rápido. O Davi teve paciência, porque a promessa de Deus é o que mantinha ele firme. Todos nós temos a promessa de Deus. Guarde ela no seu coração. Amém, querido? Que Deus guarde você. Que esta mensagem possa ter impactado o teu coração, possa ter entrado e mudado o seu jeito de ser, o seu jeito de cultuar a Deus nesta noite. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.